Hoje você vai conhecer a história de um homem que acreditava ter construído uma vida sólida ao lado da esposa. Ricardo sempre foi paciente, dedicado e disposto a abrir mão de si mesmo para manter a paz no casamento. Mas, por trás das aparências, havia explosões de temperamento, manipulações e desrespeito que ele suportava em silêncio. Até que, na festa de 10 anos de casamento, diante de dezenas de convidados, a verdade veio à tona, e sua esposa não apenas humilhou publicamente, como também revelou estar deixando por outro homem. Uma reviravolta que mudaria para sempre sua vida e mostraria a força que nasce em meio à dor. Essa é uma história de traição, orgulho, queda e superação. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para saber como Ricardo enfrentou esse duro golpe do destino. Ricardo tinha 38 anos e morava em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para quem olhava de fora, parecia que ele vivia um casamento estável com Camila, sua esposa. Mas, na intimidade, a relação estava longe de ser tranquila. Camila era uma mulher intensa, impulsiva e de gênio forte. Qualquer contrariedade virava motivo para discussões acaloradas, portas batendo e até dias inteiros de silêncio, usados como forma de punição. Com o tempo, Ricardo aprendeu a pisar em ovos. Preferia ceder a insistir em suas opiniões, pois sabia que qualquer discordância virava tempestade. Ele justificava a si mesmo. Todo casal tem suas dificuldades. Isso também vai passar. Mas, na prática, sua vida era feita de concessões e tentativas de acalmar os ânimos para evitar o caos dentro de casa. Um episódio marcante aconteceu quando decidiram reformar o apartamento em que viviam. Ricardo havia guardado dinheiro com cuidado durante anos, mas quando sugeriu avaliar diferentes orçamentos para evitar gastos desnecessários, Camila explodiu. Disse que ele não confiava no julgamento dela e passou 2 dias sem dirigir-lhe a palavra. No fim, ele acabou cedendo. Esse tipo de situação era comum, ela impunha sua vontade e ele aceitava em silêncio. Apesar de tudo, Ricardo ainda acreditava no casamento. Ele valorizava os bons momentos, como as viagens que faziam juntos, os jantares em família e as conversas mais leves que, de tempos em tempos, surgiam. No fundo, guardava a esperança de que a esposa pudesse mudar, ou que o amor que sentia fosse suficiente para superar as dificuldades. Mas a verdade é que o desgaste só aumentava, e ele não percebia o quanto isso o enfraquecia. Até que chegou o dia em que sua vida desabou de vez, a festa de 10 anos de casamento, um evento que deveria ser de celebração, mas se transformou no cenário da maior humilhação de sua vida. A noite da festa parecia perfeita. Ricardo havia alugado um salão elegante no centro de Belo Horizonte para receber amigos próximos, colegas de trabalho e toda a família de Camila. A mesa estava farta, a música animava o ambiente e o clima era de comemoração. Ele havia preparado um pequeno discurso de agradecimento, ensaiando mentalmente as palavras que usaria para expressar sua gratidão por 10 anos de vida ao lado da esposa. Camila, como sempre, havia tomado a frente dos preparativos. Estava deslumbrante, com um vestido vermelho que chamava atenção por onde passava. Ela sorria, abraçava os convidados e demonstrava carinho por Ricardo, segurando sua mão e cochichando comentários sobre os brindes que recebiam. Ele acreditava, naquele instante, que todo o esforço ao longo dos anos tinha valido a pena. Mas algo mudou repentinamente. Sem que Ricardo soubesse, Camila convidará alguém que não estava na lista e Marcelo, seu chefe. Ele chegou discretamente, e embora muitos não o conhecessem, a família dela demonstrou surpresa ao vê-lo. Ricardo não desconfiou de nada, e achou que poderia ser apenas uma formalidade de trabalho. Quando o jantar terminou e os convidados se preparavam para ouvir o discurso de Ricardo, Camila tomou a iniciativa. Subiu ao palco ao lado de Marcelo, pegou o microfone e pediu silêncio. O sorriso dela não era o mesmo de antes, e havia algo de triunfante, quase arrogante, em seu olhar. Boa noite a todos. Esta festa é, sim, uma celebração, mas não apenas dos nossos 10 anos de casamento. Hoje, eu quero anunciar uma nova fase da minha vida. O silêncio tomou conta do salão. Ricardo, confuso, acreditava que ouviria algo sobre uma promoção ou novidade no trabalho. Mas, em seguida, vieram as palavras que cortaram sua alma. Estou deixando o Ricardo. Encontrei alguém que realmente pode me dar o que eu quero, em uma família, um filho. Esse homem está aqui, do meu lado. O Marcelo. Um burburinho tomou conta dos convidados. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O ar sumiu, o coração disparou. Ele não conseguia acreditar que sua própria esposa havia escolhido aquele momento, diante de todos, para expor a traição. E como se não bastasse, ela ainda completou, com frieza: ele é homem o suficiente para me dar o que o Ricardo nunca pôde. Aquelas palavras, ditas diante de amigos, colegas e familiares, foram como uma facada. Ricardo mal conseguia se manter de pé. Em seus olhos, a festa tinha acabado. Mas para Camila, era apenas o começo do espetáculo cruel que havia decidido montar. O salão, que segundos antes estava cheio de risos e música, mergulhou em um silêncio pesado.
lado. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, como se esperassem ver nele alguma reação imediata, mas ele estava paralisado. Seu corpo parecia de pedra, enquanto sua mente tentava compreender o que havia acabado de acontecer. A primeira voz a romper o silêncio foi a do pai de Camila. Com o rosto vermelho de indignação, ele se levantou da mesa e apontou o dedo para a filha. Camila, o que você fez é vergonhoso. Humilhar seu marido dessa maneira, diante de todos, é uma falta de caráter que eu não consigo aceitar. A mãe dela, visivelmente abalada, levantou-se em seguida. Não foi para isso que te criamos. Você pode estar cega pela paixão, mas a forma como tratou o Ricardo é inaceitável. Nós não apoiamos isso. Os irmãos de Camila também se manifestaram, balançando a cabeça em reprovação. E então veio o golpe mais duro. O pai declarou com firmeza: a partir de hoje, não conte mais conosco. Você se desligou desta família com essa atitude e está deserdada. Ricardo olhou para Camila, esperando vê-la arrependida ou ao menos surpresa. Mas não, ela parecia apenas atônita, sem acreditar que a própria família a rejeitaria tão prontamente. A tentativa de segurar as lágrimas se transformou em gritos desesperados, implorando para que eles não virassem as costas. Enquanto isso, Marcelo, o chefe, tentava controlar a situação, colocando a mão no braço dela, como quem quisesse transmitir apoio. Mas Camila a afastou bruscamente, ainda mais descontrolada. A cena era caótica, os pais dela se retirando indignados, convidados murmurando em choque, e Ricardo imóvel, com a sensação de que tinha acabado de perder não apenas a esposa, mas toda a vida que construiu ao lado dela. Foi então que algo dentro dele mudou, como se um instinto de autopreservação tivesse despertado. Uma calma estranha tomou conta de Ricardo, que respirou fundo, subiu ao palco e encarou os dois. Sua voz, firme e fria, ecoou no salão. Vocês dois precisam sair agora. A frase não foi dita em tom de súplica, mas como uma ordem. Pela primeira vez, em muitos anos, Ricardo se impôs diante de Camila, e aquilo que começou como uma humilhação pública, logo se transformaria em um ponto de virada em sua vida. O silêncio que tomou conta do salão depois das palavras de Ricardo era quase sufocante. Todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Camila tentou dizer algo, mas a firmeza no olhar dele fez com que se calasse. Marcelo, constrangido, apenas abaixou a cabeça e puxou Camila em direção à saída. O casal deixou o palco sob o peso de dezenas de olhares cheios de desprezo e reprovação. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos, respirando fundo. Então, voltou-se para os convidados e disse com a voz embargada, mas controlada: acho que está claro que a festa terminou. Agradeço a presença de todos e peço desculpas pelo que aconteceu. Sinto muito por terem presenciado algo assim. Amigos próximos se aproximaram, alguns ofereceram abraços, outros apenas tocaram seu ombro em solidariedade. Mas Ricardo se sentia anestesiado. Era como se estivesse fora de si, assistindo a tudo de longe. Aquela noite, que deveria ser de celebração, havia se transformado em um pesadelo público. Pouco a pouco, os convidados começaram a sair, ainda em choque. Sussurros percorriam o salão, olhares de pena se voltavam para ele, e cada gesto de compaixão parecia apenas reforçar sua dor. Em menos de meia hora, o local estava praticamente vazio, restando apenas a equipe de limpeza que, sem jeito, começou a desmontar a estrutura da festa. Ricardo ajudou a recolher algumas coisas, mas como forma de se manter ocupado do que por obrigação. Pagou o restante do contrato do salão, assinou alguns papéis e finalmente foi para casa. Ao entrar no apartamento, deparou-se com o silêncio. A cama que dividira com Camila por 10 anos parecia agora um campo de batalha vazio. Foi ali, sentado à beira do colchão, que finalmente desabou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor da traição, pela humilhação pública e pelo peso de ter carregado sozinho um casamento que já não existia há muito tempo. Pela primeira vez, deixou a ficha cair, tudo havia acabado. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o celular cheio de notificações. Eram dezenas de mensagens de Camila. Algumas soavam arrependidas. Não queria que fosse assim, me perdoa. Outras, contraditórias e frias. Você também tem culpa. Nunca me deu o que eu precisava. Em certos momentos, ela se colocava como vítima, dizendo que a família havia sido cruel ao deserdá-la. Em outros, tentava convencê-lo de que poderiam resolver tudo com terapia de casal. Ricardo leu cada mensagem em silêncio, mas não respondeu a nenhuma. Para ele, já estava claro, e não havia volta. A humilhação pública, a traição exposta diante de amigos e familiares, e as palavras cruéis de Camila eram feridas que jamais cicatrizariam dentro de um mesmo casamento. Decidido, no dia seguinte ele marcou uma reunião com um advogado especializado em divórcios. Contou em detalhes tudo o que havia acontecido e a festa, o anúncio, a traição e até a reação da família dela. O advogado ouviu atentamente, fez anotações e disse com firmeza: Ricardo, você tem todas as razões e provas necessárias para formalizar esse divórcio sem demora. Vamos preparar
preparar a petição imediatamente. Ao sair do escritório, Ricardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo e alívio. Pela primeira vez em anos, ele tinha tomado uma decisão pensando apenas em si mesmo, não para agradar Camila, não para evitar brigas, mas para proteger a própria dignidade. Enquanto isso, as mensagens de Camila continuavam chegando, ora implorando uma nova chance, ora acusando de ser frio e insensível. Mas Ricardo já não se deixava abalar. Ele havia encontrado forças em meio ao caos para dar o primeiro passo rumo à liberdade. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Amigos mais próximos o visitaram, oferecendo apoio. Alguns até confessaram que sempre souberam que Camila o controlava demais, mas que não tiveram coragem de se meter. Ricardo ouvia tudo em silêncio, mas guardava uma certeza, e naquela era a hora de virar a página. A notificação oficial do divórcio chegou para Camila poucos dias depois. O oficial de justiça bateu à porta do apartamento e entregou os documentos. Ela ficou em choque. A princípio, acreditava que Ricardo não teria coragem de levar a separação adiante, e achava que ele, como sempre, acabaria cedendo. Mas dessa vez era diferente. O processo estava aberto, e não havia mais espaço para discussões. A reação de Camila foi imediata. Ligou para Ricardo várias vezes, mas ele não atendeu. Mandou mensagens longas, tentando inverter a situação. Você não pode fazer isso comigo, Ricardo. Eu estava confusa. Foi só um erro de momento. Se você tivesse sido mais atencioso, não teria chegado a esse ponto. Você está arruinando a minha vida, Ricardo. Seguindo a orientação de seu advogado, ignorou todas as tentativas de contato. A única comunicação entre eles, a partir daquele momento, deveria ser feita por meio dos representantes legais. Sentindo-se encurralada, Camila contratou seu próprio advogado e, em uma jogada ousada, pediu pensão alimentícia, alegando disparidade de renda e o tempo de casamento. Era como se todo o espetáculo cruel da festa nunca tivesse acontecido. Ela se colocava como vítima, tentando apagar da história o fato de ter humilhado o marido em público. Ricardo ficou indignado ao saber do pedido, mas seu advogado foi firme. Deixe comigo. Se ela insistir nisso, apresentaremos em juízo todos os detalhes da festa, inclusive testemunhas que ouviram o anúncio dela e a reação da própria família. Não se preocupe, a verdade vai falar mais alto. A notícia de que a família de Camila continuava sem falar com ela começou a circular entre amigos em comum. Isolada, sem apoio e sem conseguir convencer Ricardo a recuar, ela passou a se mostrar ainda mais instável. Mandava mensagens agressivas em um dia, implorava por perdão no outro. Mas nada disso abalava Ricardo, que pela primeira vez em muitos anos mantinha a cabeça erguida e não se deixava manipular. O processo seguia em frente, e cada passo dado era mais uma confirmação de que Ricardo estava finalmente retomando o controle de sua vida. Quando o advogado de Camila protocolou o pedido de pensão, Ricardo sentiu a indignação crescer dentro de si. Como ela tinha coragem de, depois de tudo, ainda exigir dinheiro? Mas ele se manteve firme, confiando na estratégia legal. Seu advogado preparou uma resposta clara, e se Camila insistisse, todas as provas seriam levadas ao tribunal, e os depoimentos dos convidados da festa, a reação da própria família dela, os detalhes da traição e até as mensagens enviadas depois. Ao receber a notificação da defesa de Ricardo, o advogado de Camila recuou imediatamente. Ficou evidente que levar a disputa adiante só traria mais humilhação para ela. Em poucos dias, o pedido de pensão foi retirado do processo. Para Ricardo, foi uma vitória silenciosa, mas extremamente significativa. Enquanto isso, a vida de Camila começava a desmoronar. 2 meses após a fatídica festa, ela saiu da empresa onde Marcelo era seu chefe. Alguns diziam que havia sido demitida, outros que saiu por conta própria, mas o fato é que perdeu a posição estável que tanto se orgulhava de ostentar. A relação com Marcelo também não resistiu à pressão e, em pouco tempo, terminaram. Sem emprego, sem apoio da família, que manteve a decisão de cortar relações após a humilhação pública, Camila se viu obrigada a se mudar para a casa de uma prima. Sua situação financeira declinou rapidamente, e aquela mulher que antes se gabava de ter tudo sob controle agora vivia dependendo de favores. Ricardo, por outro lado, embora ainda abalado, começava a respirar novamente. O processo de divórcio avançava, e cada passo dado era como tirar um peso das costas. Amigos próximos o incentivavam a olhar para frente e a reconstruir a vida. E, dentro de si, ele começava a acreditar que essa nova fase poderia, sim, ser um recomeço. Camila, que antes dominava a relação e parecia ter todo o poder, agora colhia as consequências de suas próprias escolhas. E Ricardo, que por anos foi silenciado dentro do casamento, finalmente encontrava a própria voz. Meses se passaram desde a fatídica noite. O processo de divórcio foi concluído de forma rápida, já que Camila retirou o pedido de pensão e não tinha mais como sustentar suas exigências. A divisão dos bens foi feita de maneira simples, e o juiz decretou oficialmente o fim do casamento.
Para Ricardo, não foi apenas um papel assinado. Foi como se uma porta pesada tivesse se fechado atrás dele, permitindo que outra, cheia de novas possibilidades, fosse aberta. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu-se dono do próprio destino. A dor ainda existia, mas vinha acompanhada de uma sensação libertadora, e ele não precisava mais viver à sombra de explosões, chantagens emocionais ou humilhações. Camila, por outro lado, viu sua vida desmoronar. Sem o apoio da família, sem emprego e sem Marcelo ao lado, passou a depender de parentes distantes para sobreviver. O que antes parecia vitória, revelou-se um caminho de ruína. O mesmo palco onde ela acreditava estar triunfando marcou o início de sua queda. Ricardo, firme, não guardava rancor. Sabia que o tempo se encarregaria de colocar cada coisa em seu lugar. O que ele aprendeu com tudo isso foi que o silêncio diante do desrespeito não é prova de amor, e é apenas a porta aberta para que a dor se prolongue. E que, às vezes, a maior força está justamente em dizer basta. E assim termina a história de Ricardo, um homem que foi humilhado em público, mas que encontrou forças para se reerguer e seguir em frente. A traição, que parecia um fim, tornou-se o início de sua libertação. Se você chegou até aqui, conte nos comentários o que teria feito no lugar dele. Você perdoaria ou seguiria em frente? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de superação, justiça e reviravoltas da vida. Até a próxima!